Saúde os amados irmãos da gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Gostaria de realmente, mais uma vez, trazer uma palavra para que possa edificar o coração e a vida de cada um que possa estar nos ouvindo neste momento ou que venha nos ouvir através do YouTube. Antes de mais nada, de trazer o tema e também desenvolver esta palavra, gostaria de pedir aos amados irmãos e amigos que possa se inscrever no meu canal, que também possa, gostando, fazer comentários, dar like e também pedir para que o seu relacionamento, os seus contatos também possa se inscrever. É muito importante nós trabalharmos e vermos que a palavra está edificando, está circulando o mundo. Quantos de vocês conhecem pessoas tanto aqui do Distrito Federal quanto de outras pessoas, de outros estados e de outros países? Coisa maravilhosa é nós abençoarmos alguém com uma palavra edificante, levar a pessoa à esperança, a certeza de que em Deus, para tudo há solução. Amém? Então, o tema de hoje que nós queremos desenvolver é sobre o Espírito Santo. Mas antes de nós desenvolvermos esse tema, eu quero abençoá-los com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que Deus possa conceder a cada um de vocês paz, harmonia, alegria, prosperidade, saúde. Que você tenha a certeza de que você, em Cristo, é mais que vencedor. E que, embora nós passamos por algumas aflições sobre essa terra, aleluia, em Cristo, nós sempre teremos vitória. Tome posse da sua cura em Cristo, das portas abertas em Cristo, da paz que transcende todo e qualquer entendimento em Cristo Jesus. Amém? Glorificado seja o Senhor que tem nos abençoado com toda a sorte de bênção. Aleluia! E cabe a nós aceitar, receber e crer. O tema de hoje é a respeito do Espírito Santo. Amados, um dos temas que eu acho mais relevante, mais lindo, na Bíblia é a respeito do Espírito Santo. Sabemos que a Bíblia ela é repleta de coisas maravilhosas, mas o conhecimento do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo na nossa vida é fundamental. Tanto para o que já aceitaram ou receberam, bem dizer melhor, receberam Jesus como único e verdadeiro Salvador, como aqueles que ainda é simpatizante da causa, mas não teve essa atitude e está perdendo tempo. Amado, nascer de novo é uma condição do Espírito, O que é carne, o que é espírito. E Jesus disse a Nicodemos, um doutor da lei que foi procurá-lo no anoitecer, no escuro, a respeito das verdades celestiais, e Jesus aproveita a presença daquele homem e diz uma coisa que é registrada para nós até hoje: importa nascer de novo. Amados, você talvez só conheça o nascimento natural, que é proveniente de seu nascimento, da concepção de seus pais, mas para nascer de novo, naturalmente, que você tem que ter o primeiro nascimento natural, para nascer de novo espiritualmente, primeiro carnal, segundo espiritual, amém? Então, nós vemos, amados irmãos, que esse nascimento, ele é fundamental para você receber o Espírito Santo. E receber o Espírito Santo é uma coisa fundamental para você ter contato com Deus, para você poder realmente falar com Deus e ouvir de Deus. Ter esse receptor dentro de si, que é o Espírito Santo, que faz esta comunhão. Amém? Vemos que de Gênesis até Apocalipse se fala do Espírito Santo. Vemos que Adão, quando foi feito a imagem e semelhança de Deus, ele foi composto de corpo, alma vivente e espírito. O corpo foi feito do pó da terra, da argila, tanto que os elementos do corpo estão na terra. E o
A alma vivente foi através do sopro de Deus, não é? Nas narinas de Adão, e ele passou a ter alma vivente. Então, compreendemos que a alma é que dá vida ao corpo. Tanto sendo uma pessoa crente em Jesus Cristo, como não sendo crente em Jesus Cristo, todos é compostos de corpo e alma vivente, pois é a alma que dá vida ao corpo. Mas, para ser realmente filho de Deus, precisa do Espírito Santo de Deus. E Adão, quando foi feita a imagem e semelhança de Deus. O que é ser imagem e semelhança de Deus? Jesus tinha dito que Deus é Espírito. Então, Deus não tinha um corpo, não é? Materializado como somos. E ser imagem e semelhança de Deus é possuir o Espírito. Então, naquele lugar maravilhoso, né, quando havia a virada do dia, que é o dia hebraico, o dia judaico, né, das Escrituras, ele é na virada do dia, tanto que assim é comemorado o sabate. Então, na virada do dia, o Senhor vinha e conversava com Adão sobre coisas maravilhosas, coisas incríveis, uma conversa que só quem teria o receptor, o Espírito Santo, poderia entender uma mente como a mente de Cristo. E então, era uma linda conversa. Ali, naquela conversa, Adão foi alertado. Houve uma questão posta a Adão. Naquele lugar paradisíaco, naquele Éden, que tinha tudo maravilhoso, em que Adão teve a liberdade de nomear todos os animais, plantas, flores, não é? Peixes, tudo, né? Ele teria acesso a tudo, mas houve uma restrição, que ele não tocasse no fruto do bem e do mal. Ali ele não poderia trocar. Bom, Deus fez essa restrição porque Deus quer que nós venhamos a amá-lo e obedecê-lo, não é? E então, ali, Adão teve um período eterno com Deus, que ninguém sabe quanto, mas certamente foi muito, para uma obra tão grande como foi feita, sobre a nomeação de tudo que há sobre a terra. E então veio a sua necessidade de uma companheira. E Deus, sabendo do desejo do coração de Adão de ter uma companheira, põe nele um sono profundo, tira dele uma costela, fecha aquele espaço com a própria carne do seu corpo e faz a varoa, que é Eva. Eva não recebeu orientação direta de Deus, mas recebeu orientação de Adão, que recebeu de Deus essa orientação e avisou a Eva: olha, Eva, esse mundo maravilhoso é todo nosso, mas nós não podemos tocar no fruto do bem e do mal. Viveram muitos anos eternos ali, não é? Em perfeita comunhão com Deus, até que um dia o inimigo das suas almas, Satanás, né, infiltrado no Éden, usando o corpo da serpente, né, vai induzir a Eva, dizendo a Eva que não, Eva, você pode comer o fruto do bem e do mal, que você não vai morrer. Fazendo de Deus mentiroso. Eva, olhando aquele fruto e viu que era belo aos olhos, e também dando ouvido à serpente, pega o fruto e come. E não só isso, oferece ao seu marido. Adão não foi uma vítima. Adão foi avisado diretamente por Deus que não poderia fazer aquilo, que eles morreriam, né? 100% de verdade que morreriam. Adão, quando vê aquele fruto na mão de Eva, já mordido, já comido, talvez por amar mais a Eva do que a Deus, porque dizem, né, que Eva era uma maravilha, era uma perfeição em corpo de mulher, não é? Sabendo qual seria o fim de Eva, ele também mordeu e comeu aquele fruto. E os dois foram expulsos do jardim do Éden. Sabemos que fora do jardim do Éden, ele teve Abel e Caim. Caim
foi o primeiro homicida sobre a terra, matou por inveja o seu irmão Abel. E ali, depois de 130 anos, Adão gera Sete, mais um filho. E a palavra de Deus descreve que Adão gerou o seu filho Sete conforme a sua imagem e semelhança. Lembrando que em Gênesis capítulo 3, ele cai, é expulso do Éden, sem o Espírito Santo. Na terra, na qual ele teria que produzir ali com o suor do seu rosto, e as mulheres pariram seus filhos com dores, quando ele gera Sete. Ali está escrito que Sete era imagem e semelhança de Adão. E como era Adão? Adão gerou Sete, sendo corpo e alma vivificante. Como foi Sete? Um corpo com alma vivificante, mas não tinha espírito. Porque nós sabemos que quando Deus fez tudo o que fez, ele diz que tudo se reproduziria conforme a sua semente, não é? E na semente de Adão estava todos nós, mas não estava na semente de Adão mais o Espírito Santo. Então, todos nós fomos reproduzidos à imagem de Adão, como corpo, alma vivente, não é? Desprovido do Espírito, até que poderíamos novamente recebê-los, mas isso no advento, depois da vinda de Jesus e também do Pentecoste. Nesse período em que Adão gerou Sete, depois disso ele viveu mais 800 anos e teve filhos e filhas, e o tempo total de vida de Adão foi 930 anos. Bom, se em Gênesis 3 foi dito que se ele comesse do fruto, ele morreria, e em Gênesis 5 diz que ele viveu 930 anos, qual foi a parte de Adão que morreu? Deus não mente. Alguma coisa teria que ter sido morta em Adão para que realmente a palavra de Deus cumprisse, como sempre cumpre. Então nós vemos que o que morreu em Adão foi o Espírito. Da queda de Gênesis, na queda de Adão até Novo Testamento, antes, véspera do Pentecoste, não tinha nenhuma instrução na Bíblia, não tem nenhuma instrução na Bíblia como receber o Espírito Santo. O Espírito Santo não estava disponível como ficou disponível após o Pentecoste. O Espírito Santo era posto sobre as pessoas de conformidade à vontade e à necessidade de Deus para usá-los sobre essa terra. E as pessoas que recebiam o Espírito Santo eram reis, sacerdotes, profetas. Também pessoas as quais Deus, levantando através do seu Espírito posto sobre ele, para que ele pudesse entender a vontade e a beleza do que Deus queria e reproduzir, como foi na questão do tabernáculo. Aqueles homens que receberam o Espírito sobre eles para fazer os utensílios de ouro, todos os utensílios do templo, do tabernáculo, e também as cortinas com os seus bordados maravilhosos. Então, para que haja uma comunicação entre Deus e o homem, precisa do receptor dentro do homem, que é o Espírito Santo. Nós vimos que aquele Espírito posto sobre o homem não ficaria sobre o homem, além do tempo em que Deus assim determinava uma missão para cada um deles. Vemos que Saul, ao pecar contra Deus, a fazer o que não devia, o Espírito Santo foi afastado dele. E Davi precisava tocar harpa para que ele se acalmasse.
Mas vemos que quando o Espírito Santo afastou-se de Saul, Samuel, por ordenança de Deus, vá até a casa de Davi e o unge para rei de Israel. Ele era um menino. Para a unção de rei até a manifestação do seu reinado, passou 14 anos. Os anos os quais Deus usou para fazer crescer, para fazer dele um guerreiro, para fazer dele um homem de fibra, para ser um verdadeiro rei segundo o coração de Deus, não é? Então, vemos também que Davi pecou. Saul pecou, Davi pecou. Saul não se arrependeu, mas Davi se arrependeu. E no Salmo 51 nós vemos que ele implora a Deus que não tire dele o Espírito Santo, que não afaste dele o Espírito Santo, porque ele sabia que isso poderia acontecer. E que ele, com o Espírito Santo, ensinaria os homens as grandezas de Deus. Deus é misericordioso. Todo aquele que realmente se arrepende, ele sempre encontra em Deus a misericórdia. Então, nós vemos que nós tivemos um período muito longo sobre a humanidade sem o Espírito Santo. Mas, no tempo do Advento, na vinda de Jesus, em que ele peregrinou por aqui, deixou seu evangelho, as boas novas, em que ele viveu, se entregou pelos nossos pecados e iniquidades e ressuscitou. Ele veio e apareceu para todos aqueles que estavam reunidos, não é? Dizendo que era para aguardar a descida do Espírito Santo, que eles seriam batizados pelo Espírito Santo. Amados, só através desse batismo, crendo no poder de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, que se sacrificou espontaneamente pelo meu e seus pecados, é que podemos nascer de novo. Então, amados, é importante você dar ouvido a esta palavra, que o Espírito Santo possa te convencer do pecado, da vida e do juízo, porque sem o convencimento do Espírito, você não consegue nascer de novo. E sem nascer de novo, você não tem como ter o receptor, que é o Espírito Santo de Deus, que vem morar dentro de você, para você se comunicar com Deus através das orações e também receber de Deus a revelação do seu poder através do seu Santo Espírito. Amados, quando você é convidado a vir para Jesus, a receber Jesus, a se tornar um cristão, você não está sendo convidado a mudar de religião, não. Você está sendo convidado a se tornar uma pessoa sobrenatural, na qual o Espírito Santo move, age e faz com que você possa ser mais que vencedor em Cristo Jesus e ser um instrumento útil da sua paz nessa sua geração, nesta época. Amados, Deus sempre quis o homem com seu espírito. E foi necessário Jesus, ao vir e cumprir a sua missão, trazer para nós este acesso de receber o Espírito Santo. Ele, quando foi assunto aos céus, com mais de 500 testemunhas, ele disse que não nos deixaria órfão, mas mandaria o seu Espírito. Nós vivemos o advento do Espírito Santo. Nós vivemos a graça de Deus através do Espírito Santo, agindo sobre essa terra, vivendo sobre aqueles que compreendem e aceitam, não é? Jesus Cristo. E realmente fazendo a diferença. É pelo Espírito Santo e pelas pessoas que têm o Espírito Santo que esse mundo ainda não foi destruído, como foi Sodoma e Gomorra, não é? Esse mundo está tão parecido com Sodoma e Gomorra, mas ainda não foi destruído pelo Espírito Santo atuando aqui.
Mas haverá dias, irmãos e ouvintes, que o Espírito Santo será retirado. E aí, amados, aqueles que não deram ouvido à palavra de Deus sofrerá amargamente, porque estará separado de Deus. Então, vir a ser um cristão é acreditar no sacrifício, é aceitar o dom imerecível da salvação. O dom que não é merecido, porque não tem como nós fazermos nada, nem por caridade, nem por bondade, para sermos salvos, mas só através da concessão do Espírito Santo em nós, através da nossa fé. Amém? Então, amados, creia em Jesus Cristo. Receba dentro de ti. Faça a oração, Senhor. Eu quero ter o teu Espírito. Eu quero ter uma nova vida. Eu quero nascer de novo. Eu quero ser útil para o teu reino nessa terra. E eu quero contemplar a tua face na eternidade, quando daqui for recolhido, e ver as grandezas do seu santo reino. Amém? Vamos orar. Deus de mistério, Deus de graça, apresentei aos amados irmãos e ouvintes o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, é a terceira pessoa da Trindade. É Deus como Jesus. Hoje vivemos o advento do Espírito Santo. Ele está aqui para nos consolar, nos dirigir, nos livrar, nos guardar. Ele é realmente a mente de Cristo que habita em nós. Te damos graça por ter o Espírito que transcende todo entendimento dentro de nós, que nos dá sabedoria, porque a sabedoria vem do alto, e que nos faz ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Pai, que todos os que têm o Espírito Santo possam também receber cura, libertação, prosperidade, paz, alegria. Que todos os que têm o Espírito Santo, porque te receberam como o único e verdadeiro Salvador, tornando-se um filho, também receba as bênçãos que o Senhor tem para cada um deles. Abençoa, Senhor, com toda sorte de bênção, e que eles sejam uma testemunha viva do teu poder. Amém? Vamos receber a bênção. Está em Números, capítulo 6, versículos 24 e 26, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz, e todos que me ouvem digam amém. Mais uma vez, amados irmãos, peço, inscreva no meu canal, totalmente gratuito. Faz uma interação comigo, faz os seus comentários, dê o seu like, mande para os seus contatos, para que eles também se inscrevam. Porque é muito importante nós trabalharmos para Deus. E desta forma você também estará trabalhando. Deus abençoe. Uma semana de paz, alegria, uma semana de muita vitória para cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.